Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, na rua Montevidéu 1191, no culto da escola dominical. E para você que está assistindo o programa ou pela fita, não pense que a escola dominical está cheia porque eu estou falando. É porque Deus tem abençoado a Assembleia de Deus da Penha, cujo pastor é o pastor José Santos, que está aqui conosco aqui no púlpito, é o pastor titular da igreja. Deus tem abençoado essa igreja e nós não temos mais espaços para fazer classes de adultos. Tudo aqui está estrangulado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui numa escola dominical com os adultos dentro da igreja. E hoje eu tenho um tema muito importante, tremendamente polêmico a nível da sociedade, e com a graça de Deus e a sua misericórdia e a sua revelação, eu quero tratá-lo nessa manhã. Quero ler duas passagens da Bíblia. A primeira é Romanos 12:2. A nossa lição da escola dominical, as lições da Bíblia da nossa editora Central Gospel, nós estamos falando sobre inconformados com o mundo. E nós queremos ler duas passagens da Bíblia Sagrada, Romanos 12:2. O texto da palavra de Deus nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abra também a sua Bíblia na primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E eu vou destacar a última frase desse texto. A primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim o texto da palavra de Deus: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Nessa manhã, eu quero tratar especificamente da questão da homossexualidade, do aborto e de células-tronco. Assuntos que estão na moda, assuntos que geram polêmicas, mas eu sou cidadão desse país, estou num país livre e quero apresentar a minha visão. Quero primeiro falar da homossexualidade. E quero dizer logo, de primeira mão, que nós evangélicos amamos todos os homossexuais. A bem da verdade, a Bíblia nos ensina a amar todas as pessoas, independentes do que elas são, ou do que elas praticam, ou de suas atitudes. Mas existe uma distância fenomenal entre amar uma pessoa e concordar com as suas práticas. Nós amamos todo tipo de pessoas, até bandido. Nós amamos, porque a Bíblia manda amar o próximo. Manda-nos amar todo tipo de pessoa. Nós amamos todas as pessoas, mas concordar com suas práticas e aceitar suas atitudes, aí já é uma outra questão. Portanto, nós amamos os homossexuais, mas não aceitamos ou concordamos com a prática da homossexualidade. E a bem da verdade, eu não vim aqui falar de pessoas, eu vim aqui falar de uma prática. E quero dizer também que nós evangélicos não temos preconceito em relação à homossexualidade. Preconceito é quando você firma um conceito debaixo da ignorância e sem domínio de conhecimento.
Eu não tenho preconceito em relação à homossexualidade. Eu tenho conceito firmado. E conceito firmado na base de conhecimento e não na base de lógica ou de opiniões à mercê do bom gosto de alguém. Portanto, nós não temos preconceito, nós temos um conceito firmado sobre a questão da homossexualidade. Escute o que eu vou dizer para vocês. Houve um período na história da humanidade que o mundo foi mergulhado no obscurantismo. Durante 300 anos não se produziu ciência. Todo mundo que se levantava contra a igreja era massacrado. A Inquisição matou um bocado de gente. Qualquer um que se levantasse contra os interesses da igreja, o couro comia, o pau quebrava e acabava morrendo. O que nós estamos presenciando hoje é uma moderna inquisição científica e sociológica. Qualquer pessoa que se levante para se opor à prática da homossexualidade é logo ridicularizada, desprezada, rotulada como preconceito, e os grupos de defesas homossexuais trabalham com força através da mídia, porque as centrais de jornalismo, as centrais de produções de novela estão infestadas de pessoas que têm a prática homossexual na sua vida. Então eles são bem organizados, têm acesso à mídia, e qualquer um que se levante para apresentar qualquer tese contrária aos interesses da comunidade homossexual é bombardeado. E o que me acha e me causa espanto, que até o Conselho Federal de Psicologia baixou resolução proibindo que os psicólogos realizem qualquer tratamento em homossexual que queira mudar a sua preferência sexual. É a ciência a serviço do desserviço. Eu não sabia que as ciências humanas viraram ciências exatas. A ciência trabalha com a busca do saber e do conhecer, mas a pressão de grupos homossexuais é tão violenta que eles colocaram ponto final. Ninguém pode estudar ou apresentar teses sobre a questão da homossexualidade, que o tiro, o bombardeio vem, e até com ameaças de justiça. Eu estava vendo um debate na TV um dia desse sobre a questão da homossexualidade, e um representante de um grupo de defesa homossexual ameaçou os participantes do debate, dizendo: olha, cuidado com o que vocês vão falar aqui, porque depois, lá na justiça, a coisa fica feia. Eu falei: ah, se eu tô aí, meu filho. Ah, se eu tô aí, tu ia ver o que ia acontecer, se eu ia dar mole para você. Ameaça até com ações na justiça quem se opor a essa prática. Mas afinal de contas, o que dizem sobre a homossexualidade? Bem, alguns dizem que a questão da homossexualidade é uma questão biológica, genética. O indivíduo já nasce homossexual. Significa então, dentro desse conceito, que se a homossexualidade já é um determinismo biológico, então temos que mudar a educação, as leis e a religião. Porque se o indivíduo já é homossexual por natureza, então temos que fazer modificações nas leis. Temos que fazer modificações na educação, temos que fazer até modificações na religião para poder aceitar essa tese. Mas deixa eu dizer para você, nenhum cientista jamais provou ou vai provar que homossexualidade é uma questão biológica ou genética. Não existe ordem cromossômica de homossexuais.
Existem cromossomas femininos e masculinos. O indivíduo heterossexual e homossexual do mesmo sexo tem a mesma ordem cromossômica. Não temos cromossomas homossexuais. Não existe anatomia homossexual. Não tem anatomia homossexual. Portanto, essa tese é furada. Não existe parte do hipotálamo emitindo frequências para o indivíduo ter um comportamento homossexual. Não há nenhuma prova científica, não há nenhuma comprovação e jamais haverá, porque nesse particular a teologia e a ciência concordam que Deus fez macho e fêmea e não uma sociedade de andrógenos ou de bissexuais. Tanto a ciência como a teologia estão corretas. Não existe homossexualidade por questões genéticas ou biológicas. E aí, você faz a seguinte pergunta: pastor, então me dê uma definição do que é homossexualidade. Eu defino para você. Homossexualidade é um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Esta é uma definição de homossexualidade. Um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Homossexualidade, acima de tudo, é uma questão comportamental. O ser humano é um ser social e vive de modelos de imitação. O ser humano é um ser social, vive de modelos de imitação. Imita moda, né? Imita corte de cabelo, imita cor de roupa, né? Imita carro. O ser humano vive de modelos de imitação. Os psicólogos e os psiquiatras, eles são unânimes em dizer que mais importante do que a determinação genética para uma criança decidir a sua preferência sexual, a maneira que ela é criada é mais importante do que a determinação genética, se é homem ou mulher, para a preferência sexual. Porque a homossexualidade é uma questão de comportamento. E se é uma questão de comportamento, homossexuais podem deixar de ser homossexuais e virarem heterossexuais. É inacreditável. A própria sociedade admite que um viciado em bebida, questão comportamental, pode ser tratado e deixar de ser viciado em bebida. A própria sociedade, a ciência concorda que um viciado em drogas, questão comportamental, pode ser tratado e deixar de usar drogas. Mas não querem, porque existe uma pressão de mídia. Não querem que se toque em nada de homossexuais. Dá para entender a coerência deles? Se o indivíduo pode deixar de ser alcoólatra, se o indivíduo pode deixar de ser cheirador de cocaína, porque é uma questão comportamental, o indivíduo também pode deixar de ser homossexual e mudar a sua preferência. Agora escute as pesquisas nos Estados Unidos, que ninguém mostra, nem os grupos de defesa de homossexuais, nem a imprensa, onde eles têm grande ascendência e manipulam. Pesquisas na América, escuta essa: 82% das lésbicas e 66% dos gays declararam que na fase adulta se apaixonaram por uma pessoa do sexo oposto. Eu estou falando de números grandiosos. 85% das lésbicas na fase adulta tiveram relações sexuais com o sexo oposto. 54% dos gays na fase adulta
tiveram relação sexual com o sexo oposto. Como é que esse negócio de homossexualismo é determinismo e está acabado? E o camarada é homossexual e não pode mudar? Como é que é isso? Apenas 1,1% dos homossexuais declararam que só tiveram práticas homossexuais. Apenas 1,1%. E agora, uma outra pesquisa americana mostra 84% dos gays já mudaram pelo menos uma vez a sua preferência sexual. 32% já mudaram pelo menos 3 vezes. Heterossexuais, homossexuais, heterossexuais, tá? Mudaram a sua preferência. E 13% mudaram pelo menos 5 vezes a sua preferência sexual. Heterossexual, homossexual, heterossexual, homossexual. Uma pesquisa do Instituto Johnson lá nos Estados Unidos sobre pessoas que desejaram e que buscaram e que queriam mudar o seu comportamento homossexual e foram pedir ajuda, 79,9% conseguiram mudar a sua orientação sexual de homossexualidade para heterossexualidade. A verdade, minha gente, é que querem mudar as leis, querem mudar os valores da sociedade, porque um grupo da sociedade tem uma prática. Agora escute, imagine se toda prática deturpada, pecaminosa, imoral, tem uma grande parcela da sociedade praticando, então nós vamos legalizar. Olha, legaliza a cocaína, porque tem gente cheirando cocaína de dar de pau. Olha, legaliza o crack, porque tem gente usando o crack que dá de pau. Olha, daqui a pouco vai vir alguém dizendo, legaliza a pedofilia, porque tem muita gente praticando isso. Olha, legaliza esse negócio do camarada casar com 3, 4, porque tem um bando de marmanjo que tem 3, 4 mulheres. Onde vai parar a sociedade se ela legalizar tudo? Sabe o que as ciências humanas me dizem? Quanto mais você legalizar, mais o ser humano se torna insaciável. E quanto mais se legalizar, ele perde a noção de princípios. E quanto mais você legalizar as coisas na sociedade, o ser humano perde referências. Querem legalizar tudo. Agora não fica chateado comigo. Um erro moral nunca pode ser um direito civil. Eu vou repetir. Um erro moral nunca pode ser um direito civil. Porque se essa sociedade legalizar todas as aberrações, ela auto se destrói, porque todo ser humano precisa de limite. Escute isso que eu vou te dizer. Pesquisa de um cientista, Charles Vink, da Universidade de Nova York. Ele pesquisou mais de 2.000 culturas existentes na história da raça humana. Chegou à conclusão que em apenas 55 eram culturas unissexuais. Isto é, não havia diferenciação do papel do macho e da fêmea. Sabe o que aconteceu? Essas culturas se extinguiram rapidamente. Sabe por que isso? Porque nenhuma sociedade é mais forte do que a vitalidade das suas famílias. E a vitalidade das suas famílias depende do relacionamento dos sexos opostos, isto é, do relacionamento heterossexual. Nenhuma cultura até hoje existente deixou livre a questão da homossexualidade. Todas elas impuseram limites. E nenhuma
uma cultura existente até hoje, a homossexualidade nunca foi preferência para adultos na maior parte do ciclo da vida. Eu não estou falando de teologia, eu estou falando de sociologia, de dados científicos. Como é que nós podemos apoiar uma prática que não tem nem respaldo na ciência e uma prática que é uma questão de comportamento? Se alguém quer ser homossexual, problema dele, é questão dele. Quer ser prostituta, questão dela. Agora não vamos legalizar toda essa imoralidade, porque um erro moral não pode ser um direito civil. E aí eu digo para vocês, até aqui eu não falei de teologia, vou falar agora. Até aqui eu não usei teologia para questionar a questão da prática homossexual, mas vamos para a teologia. Vamos para a teologia. O que é que a Bíblia, o que é que a palavra de Deus nos fala? A rejeição da homossexualidade na palavra de Deus, ela está perfeitamente fincada na origem da criação. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, criou, ou melhor, instituiu o casamento através da relação heterossexual e a família. Queridos, macho e fêmea, instituição do casamento heterossexual e a família. Isto não é nenhuma aberração religiosa. A civilização humana tem perdurado até aqui por causa deste princípio bíblico. Porque se não houvesse casamento heterossexual e se não houvesse macho e fêmea, não seria possível a sobrevivência da raça humana. É fundamental o relato da criação, porque nela você descobre o propósito e as características da criatura, macho e fêmea. O homem não é produto do acaso, é imagem e semelhança de Deus. É uma verdade. A homossexualidade, à luz da teologia e da palavra de Deus, é uma rebelião consciente contra a ordem divina da criação. A homossexualidade, à luz da palavra de Deus e da teologia, é uma distorção da imagem de Deus, porque Deus fez macho e fêmea, não bissexuais ou andrógenos. E quando a Bíblia trata da homossexualidade, ela trata na questão de erro, pecado, perversão moral, quer no Antigo Testamento ou quer no Novo Testamento. Levíticos 18, 22, você quer ver? Diz lá, que aquele que se deita com homem, a abominação é ao Senhor. E no 20, 13 de Levítico, a coisa mais feia, e eu não estou dizendo que eu concordo com o que está aqui, porque isso era na época da lei. Nós evangélicos estamos na graça, temos a graça como aquela que conduz a nossa vida, a nossa regra. Mas lá naquele tempo da lei, diz lá em Levíticos 20, 13, que o camarada que se deitasse com o homem, os dois perdiam a vida. Lá atrás a coisa era feia, e nós não estamos aqui advogando isso, quero deixar bem claro. A Bíblia condena a prática homossexual no Antigo e no Novo Testamento. Olha aí, Romanos, vamos ler aqui. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Olha o que diz a Bíblia. Agora eu estou falando de teologia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 1,
26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à sua natureza, homossexualismo feminino. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Esses teólogos fajutas, libertinos, que querem torcer a palavra de Deus, aqui diz que é erro. Aqui diz que eles cometeram torpeza, pecado. A Bíblia condena a homossexualidade, quer no Antigo e no Novo Testamento. Quer mais um texto? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz lá. Vamos ler aí, gente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, lá no grego malakoi, o passivo, o homossexual passivo, e nem os sodomitas, homossexual ativo. Até aqui a Bíblia faz essa divisão. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus condena a prática homossexual, quer no Antigo e no Velho Testamento. E não vem para cá com essa filosofia barata de que Deus é amor. Deus é amor, que grande coisa! Ai, meu Deus do céu, ninguém sabia disso. Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus é justiça. Faz parte do caráter de Deus, o amor, a justiça, a compaixão. Deus não é só amor, é amor mesmo, porque Ele perdoa o pecado de qualquer pessoa, porque todo mundo, a partir, eu aqui que estou falando, eu merecia o inferno, mas a graça salvadora manifestada em Cristo Jesus, pelo seu amor, me livrou da condenação eterna. Mas eu tenho uma palavra aqui, eu tenho certeza que aqui nesse auditório, ou alguém que está me vendo por uma fita, ou alguém que está me vendo pela TV, talvez você esteja na prática homossexual e diga, caramba, como é que esse pastor é violento, ele está me acusando, ele quer acabar comigo. Não, eu quero falar a verdade. A sociedade gosta de viver na hipocrisia e pensa que amar é ser hipócrita, amar é falar a verdade. Eu quero dizer para você que tem um comportamento homossexual, que há uma saída para você. Olha o texto, olha o texto. Eu vou repetir o texto e vou citar mais um, de 1 Coríntios 6, versículo 10, e vou citar o 11. Olha que coisa tremenda. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha o 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Senhor Jesus tem poder de libertar você disso, meu filho. Se técnicas terapêuticas não funcionam para mudar o comportamento homossexual para heterossexual, qualquer homossexual que reconhecer o seu pecado e confessar ao Senhor Jesus e obedecer a sua palavra, vai ser liberto pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa que é a verdade. Pode querer me processar, pode querer gemer, eu sei onde eu busco o meu direito. Não estão falando com idiota, não estão falando com bobo, eu sei me defender.
Eu estou num país livre, pago esse programa e tenho o direito de expressar minha opinião. E a questão do aborto? Vamos mudar o disco. E dentro da questão do aborto, a gente entra com célula-tronco, porque está muito ligado. E a questão do aborto? Em primeiro lugar, aborto não é uma questão religiosa. Essa tem sido a malandragem desses libertinos, dessa gente que não teme a Deus. É tentar rotular qualquer pessoa que é contra o aborto. Olha, isso aí é coisa de religião retrógrada. Ah, é? Aborto não é uma questão religiosa, é uma questão científica, especificamente biológica. A biologia comprova, com farta documentação, que a vida começa na concepção e ela é contínua, quer intra ou extrauterina, até a morte. Quem determina isso é a ciência, não é a religião nem a teologia. A biologia. A vida começa na concepção e ela é contínua, quer intra ou extrauterina, até a morte. E aí você diz, pastor, mas por que essa discussão que se acerta para poder definir se a vida começa na concepção ou não? Porque a vida começa na concepção significa que aborto é matar uma vida. A biologia, a genética, a embriologia, ela fundamenta a humanidade da criança desde o ventre. Desde o ventre. Você sabe qual é a diferença entre o óvulo fecundado e você? O tempo e a nutrição. O óvulo fecundado tem um dia, uma semana, 3 meses, 4 meses, e você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O óvulo fecundado, ele se alimenta dos nutrientes lá do fluido amniótico, daquela cápsula que o protege, e você come arroz, feijão, carne. A diferença entre o óvulo fecundado e você é o tempo e a nutrição. Significa então que o embrião é humano. O embrião é humano. Escuta, o embrião é uma pessoa porque na sua evolução ele não pode se tornar outra coisa a não ser pessoa. Nenhum corpo vivo pode tornar-se pessoa a não ser que já seja pessoa. Ser e humanidade não estão em ordem crescente. Ser e humanidade são inatas, não são adquiridas. Nenhum ser humano é mais humano do que outro. O que difere é o tempo e a nutrição. Por isso que o embrião é um ser humano. E aí, aproveitando essa questão de embrião, e a pesquisa de célula-tronco? Rapaz, essa sociedade sem Deus não é brincadeira, não. Eu vou dizer aqui uma definição clara. Escute o que eu vou te falar e preste muita atenção, que isso aqui é importante. Os evangélicos são a favor da pesquisa de células-troncos desde que não sejam embrionárias. Eu vou repetir e vou prosseguir. Os evangélicos são a favor do estudo e da manipulação de células-troncos para fins terapêuticos,
desde que não sejam embrionárias, podem ser tiradas do cordão umbilical, da medula óssea e da corrente sanguínea. Por que a pressão de se usar embriões para manipular? Que está escondido no jogo. Por que essa pressão? Para aprovar lá a lei no Congresso Nacional de Biossegurança. Por que essa pressão? Para que os cientistas tenham autorização de manipular células troncos de embriões. Porque eles, muitos deles, não estão exclusivamente preocupados com a questão terapêutica, mas com a questão de clonagem humana. É aqui que mora o perigo. Porque o homem quer brincar de Deus. Nenhum cientista tem o domínio absoluto da manipulação genética. Sabe o que pode acontecer que ninguém diz? Um gene defeituoso por manipulação se perpetuar na raça humana e lá na frente, nas gerações futuras, termos doenças que até hoje não apareceram e defeitos na estrutura do ser humano que até hoje não apareceu. O homem querer brincar de Deus, a complexidade da vida e do ser humano, para você ter uma ideia, um único filamento de um DNA, de uma única célula do homem, você carrega bilhões. Um único filamento de DNA de uma única célula humana tem informações para preencher uma biblioteca de 1000 volumes. Eu estou falando de um único filamento de uma única célula. Você tem bilhões. Para você ver a grandiosidade e a complexidade desse ser que é você. Se os cientistas conseguissem uma tecnologia de ampliar o diâmetro de uma célula em 1 milhão de vezes, a descoberta científica seria tão fantástica que jogaria quase todo o conhecimento acerca do ser humano por terra. Para você saber que apesar de toda a tecnologia e de todo o avanço científico, o homem sabe muito pouco acerca da complexidade do ser humano. O cérebro humano, que é a estrutura mais complexa do ser, só no cérebro humano, você aí nessa cacholinha de 1,3 kg, alguém que tem um cabeção maior pode ter, ou mais forte, pode ter 1,5 kg, não sei, eu que sou mais magrinho, devo estar por aí. Esse 1,3 kg que você carrega aí na cabeça, possui 10 bilhões de células, interligadas por ramificações de cada uma entre 10.000 a 100.000 ramificações. A estrutura de comunicação do cérebro, do tamanho que é, não tem tecnologia para reproduzir as ligações que você tem no seu cérebro. O que é o homem para dizer que manja tudo, que sabe tudo de ser humano? A manipulação genética, ela é perigosa. Não tem estudos definidos. E nós evangélicos, então, porque o embrião é humano e porque a vida se dá na concepção, isso não é religião, é biologia. Nós não aceitamos a manipulação de células embrionárias. Sabe por quê, irmãos? Se a vida começa na concepção, este fantástico fato biológico não pode servir a interesses sociológicos, políticos e econômicos. Não é questão de religião, é conceito científico que o homem sem Deus quer esconder e distorcer para seus interesses mesquinhos.
Vou repetir, porque isso é importante. Alguém pode ter ligado a TV agora. Os evangélicos são a favor do estudo de células-troncos, desde que não sejam embrionárias. Cordão umbilical, corrente sanguínea, medula óssea, tem milhares e milhões. E eu tenho uma reportagem do jornal de ontem, que vai aparecer no visor da TV, mostrando as células-troncos do cordão umbilical, que serve para várias curas terapêuticas. Várias curas, para diabetes, tratamento de diabetes e tantas outras coisas. Não vem aqui nos rotular como ignorantes e como fundamentalistas religiosos que não têm domínio de conhecimento. Eu quero que você guarde. Você pode repetir comigo? Para você guardar. Eu conheço isso que eu estou te falando. Isso é científico. A repetição, ela ajuda você a memorizar. Então você vai repetir comigo. Eu falo, você fala, eu falo, você fala, para poder ficar bonito. Ok? A diferença entre o óvulo fecundado e eu é o tempo e a nutrição. A vida começa na concepção. Isto é um fato científico comprovado pela biologia, pela medicina fetal, pela genética e pela embriologia. Não é simplesmente uma questão religiosa. Agora escute o que eu vou te falar. Algumas questões sobre o aborto que você precisa saber, que são interessantes para você entender essa matéria. O feto não é prolongamento da mãe. O feto não é prolongamento da mãe. E porque ele não é prolongamento da mãe, nós não admitimos aborto em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Seja por estupro, seja o feto anencéfalos. Nós não admitimos o aborto porque o feto não é prolongamento da mãe. Prova, pastor, provo. E não é com teologia não, é com ciência. É o corpo da mãe, primeiro, que diz que o feto não é prolongamento dela. Porque se a criança não tivesse protegida pela placenta, o corpo da mulher botava para fora o feto. É o primeiro sintoma. Se não tivesse a placenta, o corpo da mulher expulsava o feto. Ele é corpo estranho. Segundo, é a mãe e não o feto que é passivo e dependente. É impressionante. Deus é incrível, minha gente. E a ciência tem que comer na mão da teologia mesmo. Não é a mãe, não é o feto, mas a mãe que é passiva e dependente. É o embrião que faz cessar o ciclo da mãe. É ele que torna habitável o útero, desenvolvendo a cápsula protetora e o fluido amniótico. É o feto, em última instância, que determina a hora do parto, e não a mãe. Como é que eu vou concordar com o aborto se aquele ser não é prolongamento do corpo da mãe? Feto não é igual a uma unha, que é grande, que você pode cortar porque é prolongamento do seu corpo. Feto não é o cabelo da tua barba que aumentou e você pode tirar porque é prolongamento do seu corpo. Geneticamente comprovado que o feto
é independente da mãe desde a concepção. Ele possui olhos, ele possui boca, possui ouvido, órgãos genitais e impressões digitais diferentes da mãe. Escuta essa. Ah, Jesus amado, quanta ignorância espiritual, não é nem científica, porque ele sabe do que eu estou falando. O óvulo fecundado de um casal de negros, transplantado para o útero de uma branca, vai nascer um negro. O óvulo fecundado de um casal de brancos, transplantado por útero de uma negra, vai nascer um branco. Isso é a maior prova, irmãos. A criança não é prolongamento do corpo da mulher. E vê como é que eles são contraditórios. Eles não falam de barriga de aluguel. Você escuta essa história? Barriga de aluguel? Isso é a prova que o óvulo fecundado, ele pode ser transplantado para o útero e ali se desenvolver. Mostra a independência desse ser. Ah, mas agora eu vou. Segura aí, feministas, que o couro vai comer no lombo de vocês. Não é aqui na igreja não, porque aqui tem femininas. Aqui não tem feministas não, aqui tem feminina. Olha aí, feministas, ativistas a favor do aborto. Aguenta firme, que eu vou desmoralizar o slogan de vocês. Olha o slogan. Esse é um slogan das feministas que apoiam o aborto. Toda mulher tem o direito de controlar o seu próprio corpo. Vamos analisar a frase. Isso é uma frase das feministas pró-aborto. Toda mulher tem o direito de controlar o seu próprio corpo. Primeiro, toda mulher. 50% dos fetos que são abortados são mulheres. Não tiveram o direito de controlar o seu próprio corpo. Já começou a furada por aí. Entenderam? Se 50% dos fetos são mulheres e foram abortados, não tiveram o direito de controlar o seu próprio corpo. Sabe o que é esse slogan? Esse slogan é o massacre dos poderosos contra os indefesos. Toda mulher, já queimei a primeira, vamos para a segunda, tem o direito. Ninguém juridicamente tem direito absoluto sobre o seu próprio corpo. Ninguém pode se mutilar, tentar suicídio. Vai responder. Ninguém juridicamente tem direito sobre o seu próprio corpo. E ninguém juridicamente tem direito de colocar em risco outras pessoas. Que direito? Você não tem nem direitos absolutos sobre o seu próprio corpo. Como é que vai ter sobre o direito do corpo do outro, que é o feto? Toda mulher tem o direito de controlar. Estar em controle indica responsabilidade. E a maioria quase que absoluta dos abortos é fruto da promiscuidade e da imoralidade humana. O aborto, ele vem cobrir essa imoralidade e essa promiscuidade da relação humana. Que controle? Não controla nem a sua vontade, vai controlar o corpo dos outros. Toda mulher tem o direito de controlar o seu próprio corpo. Já falei aqui, o feto não é corpo da mulher. O feto não é prolongamento da mulher. Portanto, ela não tem o direito de determinar se o feto vive ou morre. Terceira consideração sobre aborto. A luta do feto para não morrer em processos abortivos. Houve um médico aborteiro nos Estados Unidos que enfiou uma câmera para filmar o aborto que ele ia fazer. O nome do filme é O Grito Silencioso. Ele não conseguiu ver o filme até o final e nunca mais fez nenhum tipo de aborto. Eu queria ver, irmãos, eu queria ver a Globo, eu queria ver a televisão, eu queria ver o Congresso Nacional depois de ver um filme desse, O Grito Silencioso. Eu queria ver a sociedade depois de ver a luta do feto para não morrer. Se alguém apoiaria a ideia de aborto em qualquer instância. Eu queria ver. Porque
aquilo que eu não vejo, eu não tenho culpa. Esse é um grande engano. A Bíblia diz em Hebreus 4,13 que não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Os métodos abortivos, um dos métodos é uma máquina de sucção 25 vezes mais poderosa do que o aspirador de pó que você tem em casa. Ele é introjetado no útero da mulher para, através do vácuo, sugar o feto. E aí a cabeça do feto não passa no tubo. Eles enfiam um fósseis e amassa a cabeça, massacra para poder ficar no tamanho para ser sugado. Esse é um método. O outro método de aborto é a dilatação e evacuação. Dilata o útero da mulher e enfia um fósseis com uma tesoura mecânica que vai cortando todo o feto, picando todo o feto. E a criança luta desesperadamente para não morrer. O outro método é a ingestão salina. Joga um líquido lá onde está aquela cápsula protetora salino e mata a criança por envenenamento, e depois o corpo da mulher expele aquele feto morto. Aí alguém diz assim, porque a sociedade tem sido enganada por esses libertinos: ah, pastor, mas será que se não legalizasse o aborto evitaria? Você já ouviu isso na imprensa? Não, evitaria, porque as mulheres fazem aborto em clínicas aí, nos porões. Isso é um absurdo. E se legalizasse o aborto, e aí as mulheres poderiam ser tratadas? Pesquisa nos Estados Unidos. Precisa falar? Primeiro mundo, medicina, hospital, vai lá. Hospital na América é para qualquer americano, de qualquer classe social, as maiores e melhores tecnologias em qualquer área. Eu vou mostrar para você o engodo e o engano de se pensar que se uma mulher tiver assistência médica adequada para o aborto não vai acontecer nada. Eu trouxe a lista. Eu trouxe aqui uma listinha. Não dá para guardar isso. As outras coisas eu ainda tento. Mas essa aqui é dose. Seria o aborto um procedimento seguro para a mulher? Pesquisa americana. Pesquisa americana. Aborto aprovado. Pode fazer o aborto? Vamos ver as consequências. Vamos lá. Perfuração do útero. Isso aqui são as pesquisas. Mulheres que abortaram. Sangramento que requerem transfusões. Ruptura do colo do útero com impacto desconhecido sobre a capacidade do colo em alguma gravidez subsequente. Acidentes ligados à anestesia. Doença inflamatória da pélvica e possível infertilidade decorrente. Cirurgia não intencionada, incluindo-se a laparotomia, a histerotomia e a histerectomia. Perfuração da vesícula. Perfuração do intestino, retenção de restos ovulares, anemia, peritonite, uma série infecção da membrana serosa que reveste interiormente a cavidade abdominal, infecções menores e febre de causa desconhecida, gravidez tubária não detectada, embolia pulmonar, obstrução da artéria pulmonar, tromboflebite venosa, inflamação de uma veia que se desenvolve antes de um coágulo sanguíneo, depressão, psicose, 9 vezes mais propensas a suicídio do que a outras mulheres. Alto risco de infecção é comum a todo tipo de aborto. Tem mais? Tem. O risco de aborto espontâneo no segundo trimestre da gravidez aumenta 10 vezes mais aquelas que já fizeram um aborto. Além disso, deve-se deixar claro que o aborto de fato aumenta a chance de morte materna em qualquer gravidez futura. E também, o aborto é um peso psicológico tão profundo na consciência de uma mulher
quando ela destrói uma gravidez. Quem te falou que é a segurança? Por mais que se aprove o aborto, que engodo, que engano, que rolo. Sabe quem é a maior prejudicada por esses libertinos que querem aprovar o aborto? É a própria mulher. É a própria mulher. Queridos, nós não podemos admitir o aborto em hipótese nenhuma. E alguém diz assim, mas pastor, os anencéfalos não tem o cérebro, uma parte de cérebro? A criança vai morrer, e por que não tira logo? Rapaz, eu vi uma sentença de um juiz que eu agora esqueço o nome, do Supremo Tribunal Federal, que o camarada arrebentou a boca do balão. Olha o que esse cara me diz. Ele foi contra a permissão de um aborto de uma criança anencéfalo. Ele disse assim: todo ser humano nasce para morrer, e não está no homem determinar a hora dele morrer. Que sacada, pastor Santos, do cara. Que sacada. Todo ser humano nasce para morrer, e não está no homem determinar a hora de morrer. Uns morrem com 1 segundo de vida, outros com 1 minuto de vida, outros 9 meses e 1 minuto. Mas todos nascem para morrer. E não está em nós determinar a hora de nenhum ser humano morrer. E o que diz a teologia sobre aborto? Aí é pá de cal. Vou jogar só a pá de cal, porque já detonamos com esse negócio de aborto. Não tem saída, não tem conjectura científica. Não dá. É ser humano que está ali, é vida que está ali. A diferença entre o óvulo fecundado e você é o tempo e a nutrição, é a biologia, é a genética, é a embriologia, é a medicina fetal. A vida começa na concepção. E o que diz a teologia? O que a Bíblia fala sobre aborto? E eu vou terminar aqui com isso. No original do grego, no Novo Testamento, todas as vezes que a Bíblia fala falando de recém-nascido, falando de crianças maiores ou de feto, como João Batista no útero da sua mãe, utiliza a mesma palavra. Não há uma palavra diferenciando feto de criança, é a mesma palavra no original, porque Deus considera o feto como um ser humano. E escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Deus se relaciona com pessoas que ainda não nasceram. Você já leu o Salmo 139? Do versículo 13 ao 16? De modo terrível e maravilhoso eu fui criado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando entretecido fui criado, como nas profundezas da terra. Agora olha que coisa linda. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Está falando do embrião. O embrião até a 4ª ou 5ª semana é informe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E todas estas coisas iam sendo anotadas no teu livro quando elas estavam sendo criadas dia a dia, sem que nenhuma delas ainda havia. Deus se relaciona com a vida intrauterina. Utiliza-se pronomes pessoais para o feto. Jeremias 1,5. Jeremias, eu te conheci antes do ventre da tua mãe, e antes que você saísse da madre, te santifiquei as nações. Isaías 49:1. Isaías, ele dizendo: eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, e nas entranhas da minha mãe ele fez conhecer o meu nome. Tratamentos com pronomes pessoais para o feto, porque é uma pessoa, porque um embrião não pode se tornar outra coisa a não ser pessoa, então ele é pessoa, ele é tão humano quanto você. A Bíblia coloca o feto e o ser humano no mesmo patamar. Lá no Antigo Testamento, Êxodo 21,
do 22 em diante, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Êxodo 21, eu não vou ler o texto não. Do 22 em diante. Diz assim, eu vou trazer ele para uma linguagem para você. Se dois homens estivessem brigando e acontecesse um acidente, isso é, a briga, raquetada, pancada de lá e bate numa mulher, a mulher está grávida, ela cai no chão e inicia-se o processo de parto. Se aquela criança nascesse com vida, se pagava uma multa. E se ela morresse, vê lá na lei, vida por vida. Deus coloca o feto na mesma condição do ser humano adulto. Escute, Deus se fez homem na concepção. Lá em Lucas 1, 31 e 35, quando o anjo vem anunciar a Maria, diz: e conceberás, e dará à luz ao menino, e o seu nome será Jesus, e ele será o Salvador do mundo. Deus se fez homem na concepção. Agora olha a incoerência humana, gente. Olha a incoerência humana, escuta isso, eu já estou terminando, mas escute a incoerência do ser humano, como o pecado cega o ser humano. Hoje, existem grupos de proteção de baleia, pássaros, flores, até de capim. Até erva daninha tem grupos de defesa do ambientalismo. Se defende baleia, se defende lagosta, se defende mico-leão dourado, se defende floresta. E o ser humano não defende o seu semelhante. Que incoerência do homem! Se defende bicho, se defende papagaio, se defende mata, mas a vida humana é coisificada. Sabe por que defende o aborto? Eu já falei, vou repetir: para esconder a promiscuidade e a imoralidade e o pecado da raça humana. Se protege tudo. Tem grupos de proteção e ninguém acha ridículo, mas se alguém defende a vida e é contra o aborto, a própria imprensa quer ridicularizar. Você quer ver uma pesquisa nos Estados Unidos sobre aborto e guerras? Olha que loucura. Escuta essa. Entre aborto e guerra. Guerra da Independência, 25 mil americanos morreram. Guerra Civil, 600 mil americanos morreram. Primeira Guerra Mundial, 125 mil americanos morreram. Segunda Guerra Mundial, 600 mil americanos morreram. Guerra da Coreia, 55 mil americanos morreram. Guerra do Vietnã, 56 mil americanos morreram. Previsão de aborto nos Estados Unidos até o ano 2000, dos anos 70 aos anos 2000, 50 milhões de abortos. A estimativa de abortos no planeta Terra até o ano 2000 ultrapassa a casa de 1 bilhão. 1 bilhão de seres humanos foram mortos. E aí vem uns hipócritas: pastor, onde é que estava Deus na tsunami? Morreram 200 mil pessoas e tanta miséria, e o homem é responsável pela morte de mais de 1 bilhão de seres humanos, e na maior cara de pau vulgarizam a vida. Amados, a vida é um dom de Deus. Atos 17, 25 e 28 diz: porque dele provém a vida, e todas as demais coisas
por Ele vivemos, nos movemos e existimos. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, o nosso Deus diz: tanto a alma do Pai como a alma do Filho são minhas. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. O ser humano pertence a Deus, a vida é um dom de Deus e cabe a Deus ter a soberania e a autonomia de interromper a vida. Moço, moça, irmão, irmã, em nenhuma instância admita o aborto, e eu não estou me importando com legalidade das leis dos homens, porque a lei de Deus está acima da lei dos homens. Aí se houver um estupro, pastor, dou a criança. Dou a criança. E se a gravidez for de estupro, e aí, pastor, doe a criança. Faça uma doação. Sabe por quê? Olha a hipocrisia social. Uma vez num debate eu disse isso. Bem, já que o pessoal topa o aborto, faz o seguinte: deixa a criança nascer, pega um porrete de beisebol e dá na mão da mãe para matar, para ver se ela vai. Vai lá, tá aqui minha filha, mata. Você não quer? Mata. Eu quero ver quem é que vai fazer. Sabe? É incoerência humana.